PDT, deputada Duda Salabert. Obrigado, presidente. O PDT orienta não. Golpistas têm que ir para a cadeia. E é um absurdo o que está acontecendo aqui. É um golpe dentro do golpe. Então, votamos não porque temos o D de democrático. E quem defende a democracia é contrário àqueles que fizeram a tentativa de golpe, não só no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi uma parte do golpe, mas se estruturou antes. O delegado Ramagem participou do início, meio e fim, então cadeia para o Ramagem. Como vota a Federação PSDB Cidadania? Como vota o PSB, deputado Pedro Campos? Presidente, pela Constituição, pela defesa das prerrogativas parlamentares, pela defesa da democracia, o PSB vota não. Porque não existe nada mais perigoso para uma casa legislativa do que um regime antidemocrático. Eu lembro, presidente, que no seu discurso de posse, você lembrou do grande Rubens Paiva e falou que nós ainda estamos aqui. Se essa casa caminhar para o tensionamento com os demais poderes e para não permitir que a sociedade brasileira veja ser julgado no Supremo Tribunal Federal Bolsonaro, General Braga Neto, General Augusto Heleno e todos aqueles que tentaram dar um golpe de Estado, nós estaremos andando na direção de um regime antidemocrático que começará fazendo a mesma coisa que o regime implantado em 64 fez: fechar esse Congresso e mandar os parlamentares para o exílio e para a morte. Como vota o Podemos, deputado Vitor Linhares? Senhor presidente, o Podemos orienta sim pelo trancamento da ação. Como vota a Federação Pessoal Rede? Deputado Chico Alencar. A Federação Pessoal Rede vota não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do Ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Motto inventou aqui. Ele até nas questões de ordem debochou dizendo: vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira, com o crime que é a política. Como vota o Avante? Presidente, Avante orienta sim pelo respeito aos parlamentares, pelo respeito à independência dessa casa. O Avante orienta sim, presidente. Como vota o Solidariedade? Como vota o PRD? Senhor presidente, quero em primeiro lugar parabenizar Vossa Excelência, demonstrando sua grandeza e demonstrando por que conseguiu o reconhecimento de todos os parlamentares dessa casa. E nesse momento, Vossa Excelência faz um ato histórico de proteção e defesa do poder mais importante da nação, que é o poder do povo, a casa do povo, e é o lugar em que o povo tem que ter voz e liberdade. Fico muito honrado de ver os colegas da esquerda fazendo discursos efusivos, com muita liberdade de comunicação. Eles têm esse direito. Quanto mais liberdade eles tiverem para se manifestar, melhor para o parlamento. E é por essa liberdade, é para que a gente possa ter o poder do povo, da Câmara Federal, forte e pujante, que o nosso voto é sim
para fazer justiça nessa casa. PRD orienta sim, senhor presidente. Como vota o Partido Novo, deputado Marcel Van Hatten? Senhor presidente, Novo orienta sim à Constituição da República Federativa do Brasil. Sim ao parlamento, contra todas as chantagens, perseguições políticas, o desequilíbrio institucional que há hoje nesse país. É uma afirmação da Constituição e do parlamento, e esta noite é histórica para o Brasil. É a reação que a Câmara dos Deputados precisa demonstrar para a população brasileira diante de um poder que pode ser supremo no nome, mas não está acima do legislativo, não está acima do executivo. Precisamos reequilibrar os poderes no Brasil. Chega de perseguição política, chega de chantagem com os parlamentares. E o próximo passo, senhor presidente, é a instalação da CPI, do abuso de autoridade, do STF, do TSE, para depois o Supremo Tribunal Federal enfrentar no Senado também os processos de impeachment de ministros como Alexandre de Moraes. Como vota a maioria, deputada Jandira? Deputado Rogério, desculpa. Obrigado, presidente. A maioria vota contra a covardia dos partidos de direita que se vergam à vontade da extrema-direita no sentido do golpe bolsonarista continuado. É uma vergonha que não tenham a coragem de defender o processo democrático neste instante. Vota não aos torturadores do passado, vota não ao brilhante Ustra e àqueles que o defenderam, inclusive dessa tribuna, e que querem ser anistiados pelos crimes que tentaram agora cometer e cometeram na tentativa de golpe. Vota não, e vota não a este método violento de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. E chama a atenção dos partidos democráticos de direita pelo equívoco que estão fazendo agora, alimentando a extrema-direita e sua sana golpista nesse país. É sem anistia, presidente. Como vota a minoria, deputada Carolina de Toni? Presidente, hoje nós daremos um recado muito claro do que é ser guardião da Constituição da República. Porque Ramagem foi colocado nessa ação para atrair pessoas que não tinham foro privilegiado. Mas essa estratégia não deu certo, porque responderemos à altura com a Constituição da República Federativa do Brasil. Porque já não podemos mais tolerar que o parlamento brasileiro seja subjugado por outro poder da República. Não podemos mais tolerar a atuação política do STF. Devemos defender, sim, a imunidade, as prerrogativas e o artigo 53 da Constituição Federal. Por isso, vamos votar sim. Minoria vota sim ao parecer do Alfredo Gaspar pela retomada dos poderes e da independência dos poderes e a soberania do Congresso Nacional. Como vota a oposição? Senhor presidente, Supremo é o poder legislativo que tem voto. Sim, senhor presidente, contra a interferência dos ministros, os deuses do Olimpo. Agora, aqui nessa casa se faz justiça, pelo respeito às nossas prerrogativas. E vou mandar o recado, não vai parar por aí. Anistia já! Senhor presidente, pela ordem aqui, senhor presidente, a orientação da maioria, ela está equivocada, porque outros partidos que compõem a maioria já orientaram sim. Então seria interessante que a deputada que orientou pela maioria pudesse liberar a bancada, por gentileza. Como vota o governo? Deputada Jandira. Senhor presidente, essa é a noite de fato histórica, que envergonha o parlamento brasileiro. Pelos gritos e pelos argumentos, a gente pode perceber que quem botar digital a favor desse projeto de resolução está tentando suspender o julgamento daqueles que comandaram a invasão deste próprio parlamento, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram o Palácio do Planalto, violando abertamente a democracia brasileira. Obviamente que isso aqui não terá efeito jurídico nenhum. A ação penal vai continuar e todos vocês sabem disso, porque acima de todos nós está a Constituição brasileira.
E a Constituição não autoriza nem colocar em pauta, nem a votação desse projeto de resolução. Não terá efeito jurídico. Vocês vão ficar cantando, criando likes, mas juridicamente a ação penal não estará assustada, porque o Supremo Tribunal Federal vai dar continuidade. Para falar pela liderança da maioria, deputada Maria do Rosário. Senhores deputados e senhoras deputadas, senhor presidente, é verdade que quando estamos instituídas de um mandato mais amplo do que o nosso, devemos observar essa condição. Portanto, neste meu pronunciamento, eu não procurarei apresentar apenas aquelas razões de consciência que tenho, contrariamente ao relator e ao seu relatório aqui apresentados. Como falo em nome da minoria, por deferência, no nome da maioria, por deferência do líder Aline Chinaglia, e a maioria tem diferentes posições, aqui tratarei de argumentos técnicos. Aliás, do meu ponto de vista, respeitosamente, o que faltou ao relator seria muito importante que o relator deste tema tivesse estado vinculado à Constituição Federal. Ler a Constituição Federal exige tanto a responsabilidade do específico quanto da leitura abrangente. Vejamos que quando leem os senhores a Constituição Federal, no parágrafo 3º, que fala de quando o Supremo Tribunal Federal envia a solicitação de pronunciamento à ciência à Casa Legislativa para o seu posicionamento, Vossas Excelências esquecem, e o relator esqueceu, o caput do artigo. O artigo 53 não se refere a um ex-presidente, a um capitão expulso das Forças Armadas, não se refere a um general, não se refere aos outros, refere-se exclusivamente a deputados e deputadas federais, senadores e senadoras. Portanto, além do artigo 53 não permitir a extensão da imunidade, deputado Paulão, para quem não é parlamentar, o artigo 53 foi ainda melhor colocado de forma explícita pela súmula do ministro Marco Aurélio Mello, quando no dispositivo 275, ele diz: a imunidade não se estende aos corréus que não a possuem. Então, do que estamos falando aqui? De uma anistia trabalhada por outras vias? De algo que o Brasil se levantou contra?